Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. É muito importante, meu caro ouvinte, permanecermos conectados com os ensinamentos de Jesus em seu evangelho de amor em nossas vidas, para estarmos sempre fortalecidos, comungando, permanecendo com todas as possibilidades de libertação de todo o mal, fazendo as melhores escolhas, se sentindo seguro perante a própria convicção. Você que acompanha o nosso programa aqui pela Rádio Rio de Janeiro já sabe, nós estamos estudando o livro Em Torno do Mestre, o autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. E dando continuidade à sequência dos capítulos, hoje vamos estudar o capítulo Justiça. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo, não julgueis. Ele colocou aqui entre aspas, porque está tirando das próprias palavras ouvidas do Mestre. Preceituou aquele que conhece a fundo a natureza humana. Sim, meu caro ouvinte, Jesus conhece a cada um de nós. A sua irradiação, a sua aura, o seu corpo mental estabelece conexão com todos os habitantes encarnados e desencarnados na Terra. Ele é o governador planetário. Ele conhece a cada um de nós, as nossas necessidades, as nossas condições favoráveis para o crescimento e investe constantemente em cada um de nós, se não diretamente, mas também pelos mensageiros que ele designa para nos inspirar. Principalmente o nosso guia espiritual, nosso anjo guardião. A justiça não tem simpatias, continua Pedro de Camargo. Ou melhor, ela se simpatiza com todos igualmente. O que significa, meu caro ouvinte? Não faz distinção de ninguém. Aborda pela lei natural, oferecendo todas as condições necessárias de retificação, de educação e de estímulo para a recuperação das nossas vidas com a nossa saúde integral. O coração do homem não sabe manter esse equilíbrio. Propende habitualmente para este ou para aquele. Ou seja, a justiça humana, que não é divina, não tem a precisão e nem a abrangência, nem a equidade ou a equivalência em abordar as necessidades de todos, proporcionando seus processos naturais. Daí o representar-se a figura da justiça de olhos vendados. Meu caro ouvinte, você já viu aquela estátua em que a famosa justiça, que segura uma balança de um lado, está com os olhos vendados? É o que Pedro de Camargo está dizendo. A justiça do homem não pode, geralmente, abranger todos os processos. Porém, a justiça divina, sim. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O item 11. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver
tem pecado. Disse Jesus: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Indulgência, meu caro ouvinte, significa a facilidade para perdoar os erros dos outros. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos. Profligar, caro ouvinte, significa destruir, arruinar. A alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então veja como é interessante o que Jesus ensina. Na medida em que estabelecemos o julgamento para os outros, esta mesma medida refere-se a nós mesmos. Então vejamos se ao condenar alguém por fazer algo que julgamos ser errado, se também nós não teríamos a propensão ou também procedemos da mesma forma. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa, ou seja, não tem desculpa. Nunca este último propósito, ou seja, não acreditar que a pessoa possa se modificar. Porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, ou seja, reprimir o mal. Não é porque nós estamos buscando o caminho do bem que vamos fingir ou fechar os olhos para não reconhecer que o mal está acontecendo. Porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado. Então, nunca o Evangelho, meu caro ouvinte, vai estabelecer uma diretriz em sentido absoluto, ou seja, estabelecendo o entendimento apenas por suas letras, mas para o grande sentido do bem-estar próprio, da condição favorável de vivenciarmos o bem, sabendo da nossa grande responsabilidade também em realizá-lo. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal. Então nós realmente não concordamos com o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. Aqui certamente ele se refere àquela repreensão na venda de objetos, animais, na frente dos templos, os vendilhões do templo. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, se há autoridade moral para estabelecer o julgamento e desvendar o mal, que seja feito e cumprido esse dever. Mas considerar condenação simplesmente por maledicência, um julgamento frio em que se desacredita na possibilidade daquele que errou se modificar, então, nesse caso, nós estamos estabelecendo uma atitude egoística. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Ou seja, se nós temos a propensão para realizar o mesmo erro daquele que estamos condenando, então não temos autoridade moral. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que,
investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. O homem, para julgar bem, é preciso que não veja, continua Pedro de Camargo. Os olhos são a luz do corpo. No entanto, é mister que os olhos se fechem, que a luz se apague, para que se torne possível um juízo mais ou menos reto. A justiça requer luz. Fazer justiça é função da luz. Mas o homem faz mau uso da luz que em si mesmo existe. Vendo os indivíduos, surgem as inclinações pessoais e obscurecem o juízo, prejudicando a causa da justiça. Assim, pois, é mais provável o homem praticar justiça de olhos fechados do que de olhos abertos. Vamos elucidar este conceito. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados quem tem puro coração. Bem-aventurados que têm olhos fechados, é o item 20. É uma comunicação do espírito Vianney, que foi evocado para curar uma menina que estava cega. E no meio da comunicação ela diz: uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Portanto, essas palavras, meu caro ouvinte, concorda com Pedro de Camargo quando faz menção a fechar os olhos para então considerar o julgamento. Ou seja, não considerar os olhos físicos, mas o sentimento. Reconhecer se há ou não autoridade moral e se nós também não estamos propensos a realizar o mesmo. Porque devemos acreditar na nossa transformação moral. Só assim acreditaremos também na do nosso semelhante. Vamos continuar estudando o capítulo Justiça já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo Justiça, do livro que você já sabe por estar acompanhando conosco, é o livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. E dentro do processo de justiça estamos considerando a justiça humana, que é limitada e deve ter os olhos fechados para não fazer um julgamento incorreto, ou seja, ser o mais reto possível. Consideramos a justiça divina como aquela que abrange a tudo e a todos, não faz distinção de ninguém. E Pedro de Camargo iniciou o capítulo lembrando das palavras do Cristo, dizendo que à medida que julgarmos, também da mesma forma seremos julgados. Ou seja, há autoridade moral para realizarmos esse julgamento? Acreditamos na possibilidade da nossa transformação moral para acreditar também no nosso semelhante? Consideramos os ensinamentos de Jesus como diretrizes em nossas vidas para libertar todos, inclusive a nós mesmos, primeiramente, de todo mal? E Pedro de Camargo continua: é má a luz? Ociosa e insensata pergunta.
A luz é sempre boa, ainda mesmo quando descobre as fraquezas, as imperfeições e mazelas humanas. Então, quanto mais enxergarmos de tudo um pouco e de todos as suas possibilidades, significa que estamos fazendo luz. Sua função é iluminar, pondo a descoberto o que estava oculto. E o que a luz nos revela em matéria de justiça é que o homem não sabe ser justo. Ele está se referindo à justiça humana, que não tem todo o alcance da justiça divina. Suas paixões desvirtuam seus julgamentos. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Ou seja, meu caro ouvinte, se nos habituarmos a enxergar somente o que está fora de nós e procurarmos do que reclamar, do que fugir das condições favoráveis, dos valores do bem, das exaltações que se fazem quando nos habituamos a enxergar somente o mal, então os nossos olhos estarão também realizando esse processo, acúmulo de trevas no próprio corpo, porque os olhos são a candeia do corpo. Então que os nossos olhos sejam bons, para que o nosso corpo se encha de luz, ou seja, para onde direcionarmos o nosso foco, para onde estabelecermos o uso da vontade e dos nossos interesses, aí também estará o nosso coração, que seja para o bem e para crermos no amor de Jesus na vida de todos. O homem liberta o pássaro que a aranha enredou nas malhas de sua rede, para atender às legítimas necessidades de sua manutenção. Aqui Pedro Camargo nos oferece uma metáfora, ou seja, uma imagem, uma consideração da natureza para chegar a um propósito de entendimento. Vamos ver. Porque o homem se inclina para o pássaro sem atentar no direito de conservação própria que assiste à aranha. Então, por que nos inclinamos a libertar o pássaro das teias da aranha? Simplesmente por questão de simpatia. A aranha é feia e repelente, enquanto que o pássaro é esbelto e gentil. Esse mesmo homem, porém, é capaz de defender o sapo que a víbora fascina? Ou seja, da mesma forma que nós nos inclinamos a libertar o pássaro das teias de uma aranha, assim também libertaríamos o sapo de uma cobra? Qual a razão? É ainda uma questão de simpatia. A simpatia pelo fraco, pelo bisonho, que vai ser vencido pela inteligência e pela astúcia. Contribui também como fator, neste caso, o prazer que o homem experimenta em sobrepor a superioridade da víbora sobre o batráquio, a superioridade sua sobre a víbora. Por tudo isso, o homem tem mais probabilidade de acertar em matéria de justiça, fechando os olhos, ao invés de conservá-los abertos. Então, meu caro ouvinte, aqui se trata da condição de não fazermos distinção de quem quer que seja, ao julgar. E é nesse sentido que os olhos devem ficar fechados. Que valor terá, objetarão o julgamento do homem, uma vez que o seu acerto depende mais das trevas que da luz? Vamos retirar este véu.
Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, o item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Ou seja, meu caro ouvinte, que sejamos sensatos o suficiente para reconhecer as possibilidades do bem em todos e desenvolvermos a piedade para aqueles que optam pelo mal. Enquanto o homem não souber fazer uso da luz que nele há, seus juízos fatalmente falhos, iníquos e, portanto, destituídos de valor. Quando o homem conhecer a luz que nele há e dessa luz souber utilizar-se, julgará com justiça, porque o juiz não será mais o homem, porém Deus através do homem. Então, meu caro ouvinte, é preciso que brilhe a nossa luz para que sejamos úteis para acolher, para orar por aqueles que sofrem e escolhem a realização do mal em suas vidas, porque se encontram incompatíveis com a sua própria natureza, com a sua própria essência espiritual, e, portanto, realizam prejuízo em causa própria. Mas Deus tem um plano para todos nós e restabelece o concurso da reencarnação para nos auxiliar no progresso e retificação perante a própria consciência, perante a justiça divina. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Então, a comparação desses dois objetos. Argueiro é como se fosse um pequeno palito, algo muito pequeno, e trave é algo muito grande. Então nós enxergamos, primeiramente, o que é muito pequeno no outro e deixamos de enxergar o que é muito grande dentro de nós. Ou seja, meu caro ouvinte, há muito mais trabalho para ser feito conosco do que de ficarmos buscando uma falsa autoridade e controle fora de nós, desejando que o outro se modifique. Não podemos mudar ninguém através da repressão, da condenação ou do julgamento. Somente com o amor, com o acolhimento, com os olhos fechados para todo o mal e reconhecer com toda a luz a possibilidade de cada um de nós de retificar-se, porque somos seres conversíveis e Jesus acredita em cada um de nós, permanece atuando constantemente
sobre todas as nossas vidas. Vamos desenvolver a luz para melhor sintonizarmos com a verdadeira justiça do amor de Deus, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.